Oi, alunos, tudo bem? Bom, voltamos hoje com as videoaulas depois deste período de recesso e depois dos vídeos que eu enviei para vocês semana passada, que foram vários trechos do filme Maria Antonieta. Vou falar um pouquinho do filme aqui, até para que vocês façam uma reflexão aí se os pontos que vocês elencaram no caderno virtual com relação a Maria Antonieta está correto e qualquer coisa vocês podem fazer a alteração. Vamos falar sobre Revolução Francesa, a primeira aula de um conjunto de aulas que vão elencar esse processo dessa Revolução Francesa. Lembrando que antes do recesso nós vimos Revolução Inglesa e o Antigo Regime, certo? Bom, vamos começar. Então, a primeira coisa que eu quero relembrar, eu já usei exatamente essa tela quando falamos do Antigo Regime, mostrando os 3 estados que existiam. Então, o primeiro estado com o clero, com 1% da população, o segundo estado com 2% e o terceiro estado com 97%. Essa porcentagem é baseada principalmente na sociedade francesa, antes do período de Revolução Francesa. Então, essas porcentagens são exatamente as porcentagens que existiam na sociedade francesa. Dito isso, nós também vimos na época o dever e o direito de cada um naquela videoaula. Então, aonde na verdade, só como forma de relembrar, de retomar, nós tínhamos o terceiro estado como responsável pelo sustento de todos os outros estados, né? Então, só ele tinha a responsabilidade de manter todo o restante da sociedade. E aí, vamos nos concentrar e começar a evidenciar uma coisinha aqui da nobreza, que é essa nobreza cortesã, por exemplo, que são as pessoas que vivem exclusivamente dentro do Palácio de Versalhes e com o dinheiro e o prestígio do rei. Então, essa nobreza cortesã é uma nobreza completamente dependente. Dizem que no Palácio de Versalhes chegava a circular 2.000 pessoas que passavam o dia lá. Ou seja, elas viviam efetivamente do status de ser nobreza. Não pagavam impostos, não trabalhavam, eram efetivamente sustentados, em parte pela burguesia, pagando os tributos, e com a alimentação pela produção dos camponeses, certo? Então, a gente viu esse cenário lá na aula de Antigo Regime. E o que isso tem a ver com a Revolução Francesa? Esse é o cenário da sociedade francesa da época. E qual era o contexto? Então, o que nós temos que entender do contexto? Além da sociedade, a crise social e econômica que a França vivia à época. Como assim? Primeiro, a gente tinha uma economia agrária insatisfatória. Por quê? A produção estava diminuindo, enquanto o consumo do alimento estava aumentando. E por que isso estava acontecendo? Porque por diversos motivos, né? Primeiro, o aumento da população, então eu estou tendo uma população que está crescendo numa progressão geométrica, né? Então ela está se multiplicando, enquanto a produção de alimento está crescendo numa projeção aritmética, que é somando. Logo, um determinado momento eu vou ter uma produção inferior à quantidade de pessoas para se alimentar. E somado a isso, eu tenho vários problemas climáticos que estão interferindo na produção agrícola dos camponeses. E isso tudo vai gerar um cenário de fome, miséria, preços altos, né? Que é uma crise econômica. Além dessa parte da economia agrária, eu tenho a questão da indústria. Nós vamos ver, assim que finalizarmos o assunto de Revolução Francesa, a Revolução Industrial. Mas a gente já pode elencar que a gente tem, ao mesmo tempo, em paralelo, essa revolução acontecendo na Inglaterra, que é a detentora da primeira Revolução Industrial. Então vamos lembrar que os ingleses já tiveram seu processo revolucionário, já estão num parlamento, né, onde você tem simbolicamente o rei ali, que foi até nosso último assunto, os fóruns falando sobre a corte inglesa que existe até hoje. E qual é o problema?
O problema é que a indústria da primeira revolução inglesa é a indústria têxtil, são os tecidos. E, nessa época, a França produzia de forma mais artesanal, vamos dizer assim, né? Mas ela tinha como uma das principais produções o tecido, né? E ela precisou fazer um tratado onde ela vai parar de produzir tecido e vai começar a fornecer vinho em troca de comprar o tecido das indústrias inglesas. Por quê? Porque o formato de produção da França ele é inferior ao formato industrial, logo ela não vai conseguir concorrer. Ela não vai produzir uma quantidade tão grande para concorrer com os ingleses. Nesse cenário, a burguesia também está muito descontente, porque toda essa reestruturação do Estado faz com que a burguesia trabalhe muito enquanto comércio, mas não lucrando tanto, porque a gente tem um cenário de preços altos, de crise econômica, e ao mesmo tempo tem que pagar inúmeros impostos, enquanto eu tenho uma nobreza que vive muito bem obrigado e não paga imposto nenhum. O que mais? Logo diante de todo esse cenário, a balança comercial vai ser negativa, né? Desde Luís XIV. Qual que seria a solução? É aí que a gente começa a entrar no processo de revolução. A solução seria uma reforma tributária, ou seja, tirar a isenção de impostos do primeiro e do segundo estado, do clero e da nobreza. E é aí que o clero e a nobreza liga as anteninhas e fala, opa, peraí, como assim tirar o nosso privilégio de não pagar impostos? Guarda essa informação. O terceiro estado, então, continua pagando impostos, sustentando as despesas desses grupos privilegiados e, por sua vez, também acende a anteninha de começar a lutar pela igualdade nesse cenário. Então, eu tenho os três estados insatisfeitos com as ideias da monarquia da época. Bom, somado a todo esse balaio de gato, a gente tem a influência dos fundamentos filosóficos do iluminismo, que também vimos na aula sobre o Antigo Regime. Então, a ideia de que deve existir um novo contrato social, e neste novo contrato social não ser de mão única, vamos dizer assim, não ser um monopólio, onde o monarca faz o que quer para o bem da sociedade, mas ele ser uma troca, ele ter bases democráticas. Então, a ideia dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, e todos os outros ideais que o iluminismo vai trazer neste cenário, certo? Então, pensando nessa crise social e econômica, numa balança comercial negativa, ou seja, eu estou comprando e gastando muito mais do que a receita que está entrando. Pensando em tudo isso, vamos retomar o filme de Maria Antonieta brevemente. Então, as cenas que vocês viram, e aí eu elenquei e trouxe em evidência a foto de uma dessas cenas, que mostra o luxo no sentido de alimentação, de como comer bem e comer muito, né? Teve até um aluno que nas suas anotações citou se não tem pão para comer, comam brioches, que teria sido uma fala dela. Porque as cenas que eu coloquei para vocês é proposital no sentido de contar muito brevemente que ela era extremamente nova, veio sozinha, né? A austríaca veio sozinha para fazer um casamento que tinha como intenção o vínculo de duas famílias, de duas alianças de poder, não tinha nada a ver com amor, e sim um contrato formal, e que aí, aos poucos, ela foi descobrindo os privilégios que ela tinha e ela foi usufruindo muito bem disso. Então, vai mostrando uma quantidade de roupas, de compras, de comida, que ela vivia e cercado de muitas pessoas, que é essa nobreza cortesã, enquanto eu tinha uma parcela gigantesca da população francesa que estava passando fome, que estava vivendo numa crise absurda. Então, é essa relação, é essa insatisfação que o terceiro estado tem. Essa é a relação das cenas com o terceiro estado. Ele está
se matando para sustentar o luxo do outro. Se a gente fizer uma comparação, tirando todo o anacronismo, será que não é isso que acontece com boa parte da camada da sociedade brasileira, que trabalha muito, enfim, uma massa operária que trabalha para que os donos e empresários vivam no luxo? É que hoje, somado a essa ideia, a gente tem o fato de que eles trabalharam, né, para ter tudo o que tem. Então isso tira um pouco e denigra um pouco a massa operária que trabalha 12 horas, faz hora extra e um monte de coisa e vive numa comunidade sem acesso a diversos direitos assegurados, que deveriam ser assegurados. Mas enfim, voltando à Revolução Francesa. É esse cenário, é essa indignação, somada à ameaça do rei de tirar a isenção de impostos, que vai formar todo o contexto para o início da Revolução Francesa. Então, só para finalizar, essa cena, esse slide eu também passei na aula sobre o Antigo Regime, de que os seres humanos não eram considerados iguais. Então eu tenho aqui a representação do terceiro estado, levando no colo, levando nas costas a nobreza e o clero. Então tudo isso gerou o início desse processo revolucionário que teve algumas fases. A primeira delas é a revolta aristocrática. Aristocracia. Aristocracia, grupo dominante, grupo que tem a melhor condição financeira? Sim. Olha só, quem começou com o processo revolucionário não foi o terceiro estado. O rei Luís XVI, marido da Maria Antonieta, ele resolveu que, se não resolvesse a situação da crise econômica que estava acontecendo na França, então com os novos tributos que ele estava criando para o terceiro estado, ou seja, gerando mais tributos para quem já pagava tributos, ele tiraria a isenção da nobreza e do clero e passaria a cobrar um tributo dessa parte do primeiro e segundo estado. E aí a nobreza e o clero se revoltam. Olha só, não é o terceiro estado que começa o processo de Revolução Francesa. É o primeiro e segundo estado com medo de que eles fossem passar a ser taxados e cobrados. E aí o que eles fazem? Em 1787 eles resolvem convocar a Assembleia dos Estados Gerais. O que é a Assembleia dos Estados Gerais? É uma instituição que na época não era convocada há muitos anos, 175 anos para ser mais exata, e que ela tinha o caráter de opinar, não de decidir. Então o que você fazia? Você chamava um representante de cada estado, e esse representante de cada estado ia votar sobre um determinado assunto para sugerir ao rei, né, que fosse feita desta maneira ou de outra maneira. Qual é o pormenor daqui? Primeiro, que é uma instituição muito tradicional, apesar de fazer 175 anos que não era convocada. E apesar dela ter só um caráter de opinar e não de decidir, uma vez que ela tem a representação dos três estados, isso força o rei a levar em consideração essa opinião. O que era muito vantajoso para a nobreza e para o clero, uma vez que a nobreza e o clero convocaram essa assembleia na tentativa de inviabilizar uma possível cobrança de impostos. Tá, mas qual é a terceira questão? Qual é a segunda questão? A segunda questão é que cada estado tem o direito a um voto. Então, eu voto para representar o meu estado. Eu sou do clero, um voto para o clero, um voto para o segundo estado da nobreza e um voto para o terceiro estado. E aí sim, agora, qual é o terceiro problema disso? O terceiro problema é que o terceiro estado é 97% da população. E como ele vai ter o direito a um voto? E ainda, um direito a um voto diante de uma nobreza e um clero que querem a mesma coisa. E que essa mesma coisa é diferente do que o terceiro estado quer. Ou seja, é voto perdido, é ganho. Eles não vão conseguir colocar suas demandas nesse cenário. A nobreza e o clero, por sua vez,
sabem disso e convocam propositalmente, porque eles conseguem, com 2 votos, opinar na continuidade de impostos apenas para o terceiro estado. Mas qual que é o tiro do pé dessa história toda? Vamos ver. O que acontece é que na reunião das assembleias, antes delas acontecerem, da Constituição em si, existem eleições locais para escolher quem vão ser os representantes de cada um dos estados. Então, o que acontece? Esses representantes, essas pessoas que vão passar por essa eleição, começam a ir nos locais, nas regiões, e apresentam os cadernos de queixas, que é como se fossem propagandas. E essas propagandas, como se fosse uma propaganda eleitoral, vamos dizer assim, ela vai mostrar qual é a insatisfação, né, daquele estado, para que haja a eleição de um representante. E o que isso fez com o terceiro estado? Os cadernos de queixas trouxeram um espaço para que o terceiro estado, principalmente a burguesia, porque os cadernos de queixas vão ser propagandas propostas pela burguesia, mas essa burguesia começa a esclarecer e a informar os camponeses e os demais membros do terceiro estado. Então vamos lembrar que nessa época os camponeses e boa parte das pessoas que estavam no terceiro estado, elas são pessoas que não são alfabetizadas, não têm essa instrução. Então, olha como é uma vantagem para o terceiro estado esse cenário causado pelo clero e pela nobreza, porque eles vão esclarecer para os camponeses o que está acontecendo. Esse espaço do caderno de queixas fez com que os camponeses entendessem a exploração que eles estavam vivendo e endossassem, enquanto massa, todo o cenário de insatisfação. Então tinham mais pessoas contra esse cenário. Então, para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui 2 trechos de cadernos de queixas. O primeiro deles: desta forma, a nobreza beneficia de tudo, entretanto, se a nobreza que comanda os exércitos é o terceiro estado que os compõe. Se a nobreza verte com uma gota de sangue, o terceiro estado derrama torrentes. A nobreza esvazia o tesouro real, o terceiro estado enche-o. Numa palavra, o terceiro estado paga tudo e não beneficia de nada. Ou a esta classe camponesa, tão útil pelo seu trabalho, a propriedade de nada serve. Os rendimentos da terra são devorados pelos impostos. O cavador, coberto pelos farrapos da miséria, só tem para se deitar um leito de palha e por alimento um pão grosseiro, que quantas vezes apenas pode molhar nas suas lágrimas. Nem na infância conhece repouso. Então, olha só como eles vão esclarecendo, e ao final deste processo eles já estão com o terceiro estado muito mais alinhado e insatisfeito a esse processo. E é aí que é o tiro no pé, porque em números o terceiro estado é muito superior ao clero e à nobreza e consegue muito mais de mobilização do que o clero e a nobreza. Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, deixe sua dúvida, faça a atividade, a proposta dessa semana e até a semana que vem. Um beijo, tchau!
Tchau!